Bom, e agora a gente chega finalmente, depois de 3 horas e 25 minutos de live. Tá melhorando, tá melhorando. Agora a gente vai falar da Copa de 1970. Como eu disse, para muitos a Copa das Copas, para muita gente o maior time que já jogou e venceu uma Copa do Mundo. Uma seleção que está inserida para além do contexto futebolístico, esportivo, que vai ser o foco aqui da nossa análise a partir de agora, também está inserido num contexto político, social do Brasil, que chega embalada, né, pelo hit 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. De repente, aquela corrente para frente e todo o Verde e Brasil, meu amarelo, amigo. Brasil emoção. Então Todos vem essa ligados coisa no mesmo refrão. ufanista, né? Tudo é Vem um essa só coisa. coração. Já chorei muito ouvindo isso, Celso. Também. Eu Mas te, é eu isso, te... Fred. É a Veja, gente fazer a releitura, sabe? É você. spoiler do próximo programa. Eu já falei do álbum da Copa original. O disco México 86 tá entre os discos que eu mais ouvi da minha vida, pô. Eu chorava ouvindo, pô. Total. Então, vamos ver o que Mas vai vamos lá, ter. vamos voltar para os anos 70. Vamos lá. Anos 70, Copa de 70, mais do que isso. Vamos ver a Copa do Mundo de 70 em 10 imagens e aí a gente vai Não é 10, analisando. é bem mais de 10. Então, até porque eu tinha falado que para mim a Copa de 70 tem que ter bem mais imagens, mas é mais de 10 imagens. Essa é a essência de 45 minutos, pô. Afinal, estamos com 3 horas e 35. Mas a Copa de 70, a primeira coisa para falar, né, da Copa de 70, primeiro, eu considero realmente a Copa das Copas, de fato, como o Celso mencionou, primeiro, porque você tinha uma nova era no futebol. Você tinha o marketing trabalhando muito mais nesse aspecto, né? A FIFA vai mudar muito a maneira de pensar o evento Copa do Mundo, muito a partir da Copa de 70, e também pelo fato, por exemplo, a gente começou a ter inovações no futebol também a partir da Copa do Mundo. Foi a primeira, e aí já pode ir passando aí, o Rodrigo, por favor. A primeira coisa, foi a primeira Copa transmitida ao vivo e a cores, né? Claro, no Brasil ainda não era, né? Não tinha. Ao vivo para o Brasil. Ao vivo para o Brasil, só para o Brasil. Isso. Mas a gente já via praticamente uma Copa muito mais consumida, muito mais o mundo todo acompanhando. E, obviamente, acontecendo no México, né? O pessoal muito apaixonado. Então, estádios abarrotados, da maneira como a gente vai ver algumas imagens de torcedores entrando dentro de campo, comemorando com o título brasileiro. Aí eu acho que a próxima já é da bola, né? Que é a bola mais clássica, considerada a bola mais clássica do futebol. Se você olhou lá aquela primeira imagem, você via que até as bolas de aquecimento eram todas brancas, mas a bola do jogo principal era exatamente essa com os gomos pretos e brancos, né? Então, até o Para a start transmissão. 70... Veja só, essa bola, ela tem esses gomos pretos para facilitar a transmissão do jogo. Isso não foi aleatório, não. Isso a galera fez assim um estudo e disse, para a transmissão, para uma bola, porque muita gente estava vendo preto e branco ainda e poderia atrapalhar com algum lance, eu boto alguns elementos pretos. E vira a imagem pop da bola de futebol, né? Isso é a imagem pop da bola de futebol, não, essa daí. Só para dar uma noção, a FIFA, aquela questão do marketing que eu falei, ela conseguiu vender na época por volta de 600 mil bolas no mundo inteiro, entendeu? De tanto sucesso que se tornou a Copa do Mundo, e claro, a bola também foi um dos elementos que vingou muito também por conta dessa Copa. Aí a imagem de Rivelino, né, após o título, passou mal, né, acabou desmaiando. E aí eu posso estar enganado, mas esse que está segurando ele é Knockout Jack, que foi o massagista do Brasil. Posso estar muito enganado, que durante umas 500 Copas. Eu acho que eu tô para achar que é ele. É um clássico. Era só Jack, Cássio, na época. Depois dessa cena aí, ele virou nocaute. Porque assim. Não, mas assim, falando sério, era Knockout Jack que ele é conhecido, não era? Era Knockout Jack. Outro motivo da Copa de 70 ter tido um peso gigante como Copa. Os semifinalistas daquela Copa eram 3 bicampeões mundiais, né? Brasil, Uruguai e, no caso, a Itália. E tinha exatamente também um campeão mundial na semifinal, que era a Inglaterra, que tinha sido campeã. Desculpa, a Alemanha, que tinha sido campeã em 54.
e que tinha eliminado a atual campeã, que era exatamente a Inglaterra, né? Obviamente, Assim, só tinha os 5 países, ou seja, não tinha como ter todos os campeões do mundo na semifinal. E o último campeão que não chegou foi eliminado nas quartas. Isso. E assim, é uma Copa marcada por grandes jogos, que a gente também vai ver em imagens mais à frente. Assim, tem jogos marcantes. Um deles, por exemplo, é o que eu acho que é o próximo slide, se eu não me engano. Se eu estiver enganado. Estou enganado. Essa aí, na verdade, é a defesa de Gordon Banks, considerada uma das defesas mais difíceis, né? Do século passado. Ela é considerada a mais difícil, né? A maior defesa da história e tal, aquele negócio assim. Deram essa. Para essa época, goleiro aí, que era Saulo, reinava aí, viu? Saulo reinaria aí. Essa bola mesmo ele não pegava, não. Mas é uma cabeçada perfeita de Pelé e Gordon Banks vai fazer essa defesa. Todo mundo de chapéu. E todo mundo de chapéu atrás da barra. Tipo, todo mundo. Era todo mundo com um chapéuzinho atrás da barra. Aí a próxima imagem. Essa é uma foto icônica. Essa aí, eu acho. Vai para junto com um barro de sábado à noite e a capa do Dark Side of the Moon como imagens clássicas dos anos 70, né? Porque perceba, muito do futebol brasileiro se deve também muito à Copa de 70. O Brasil é reconhecido como o país do futebol muito por conta dessa seleção, muito por quem era Pelé, né? Já tendo ganhado 2 títulos. 29 anos ele tem aí, tá? Não, exatamente. Já era Pelé. Lembra do episódio passado que a gente falou que Pelé quase já tinha pensado em desistir da seleção brasileira, né? Por conta de ter perdido lá 66. Então, assim, é Pelé no auge, todo mundo vendo, né? Acompanhando, fazendo lances inacreditáveis como essa cabeçada de Gordon Banks, do que a gente vai ver o dele quase do meio de campo, o drible da vaca que ele dá lá no goleiro uruguaio, né? Fazendo quase o golaço. Não, os lances de Pelé são antológicos nessa Copa, mas veja só. Pelé aí está indo nessa 4ª Copa, o camisa 10 do Brasil, a era de ouro do Brasil, onde o Brasil ganha 3 de 4 Copas, e o cara foi jogador do Santos em todas essas Copas. Tipo, o Brasil vai ser campeão mundial. O Brasil foi campeão mundial nas 3 Copas, com todos os jogadores jogando no Brasil. Em 70, todos os jogadores jogaram o Robertão de 70, que o Fluminense vai ganhar, que é o brasileiro de 70. Tipo, todos os campeões do mundo de 70 jogaram o Campeonato Brasileiro de 70. Então, o negócio... A convocação de 2022 tem 3 nomes, pô. Todos eles reservas. Everton Ribeiro e Pedro e o Everton. E aí, até aí era uma coisa muito diferente. Você imaginar, porque o Santos... Veja só, pode acontecer, de repente, o craque do Brasil, o cara desponta na Copa e ele estava jogando no Brasil. Mas, assim, depois disso, com esse sucesso, o cara vai sair, né? Imagine que o cara está indo para a 4ª Copa e ainda era jogador do Santos. Pô. É uma realidade assim, muito difícil de imaginar hoje em dia. Aí mensagem está aceso, dizendo que no Sport TV, o PVC disse que 70 foi a primeira Copa que tem um critério de desempate na primeira fase, né? Porque antes teria o jogo tinha um jogo extra, né? Em 70 passou a valer saldo de gols. Só que vai ter uma coisa bizarra, que daqui a pouco eu vou falar sobre a Copa de 70, eu até falei em off aqui para Pedro e para Cássio. Esse aí é a bola do Pelé, o tal gol que o Pelé não fez, que todo mundo fez. Tchecoslováquia. Que é o chute do Pelé do meio de campo, e aí a bola passa aí, lateral, e o goleiro aí cortando um prego danado aí, essa bola dele para fora. Porque hoje todo mundo tenta assim, mas imagina que o cara tá vendo a bola ali no meio campo, vou fazer daqui. Uma Copa do Mundo, velho. Uma Copa é foda, porra. Cara, surreal demais. Seria emblemático. Esse aí é exatamente... Esse é o jogo Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra, que tinha sido campeã contra a Alemanha em 66, final, né? Vencia por 2-0 a Inglaterra, né? A Inglaterra que só tinha tomado o gol do Brasil, aliás, foi o único jogo do Brasil que o Brasil só fez um gol. Todos os outros jogos o Brasil fez de 3 para cima. E a Inglaterra estava indo para a semifinal para enfrentar exatamente a Itália. E aí a Alemanha, praticamente, restando 15 minutos, eu acho, para acabar o jogo, faz 3 gols e o terceiro gol é exatamente do Miller, que foi o artilheiro daquela Copa. E o estilo? Com 10 gols e eliminou a meia lá embaixo. A meia lá embaixo. Goleiro sem luva, né? Não, sem luva.
Mas acho que era opcional. Acho que alguns têm luva. Acho que não era. Acho que não tem. Não era obrigado, né? Obrigatório. Mas esse uniforme da Alemanha, puta merda, ainda. E, enfim, mas assim, esse é um dos jogos que poderia ter entrado como o melhor jogo daquela Copa, né? Mas não é esse o grande jogo daquela Copa, que eu acho que é o próximo slide. Ou não? Agora, Leonardo Petribu falou a coisa certa. A bola é outra nesse jogo, né? Não, eu acho que é o frame. Eu acho que é o frame só. É só a questão. Porra, mas tá bem bem diferente. Pra ficar meio marrom tá meio estranho mesmo. Não, eu acho que é só o frame. Veja, é uma coisa em movimento, uma velocidade rápida ali. Isso aí eu sei, mas porra. Não acho que tenha sido outra bola, não. Vou dar uma pesquisada aqui, outras imagens desse jogo. Aí é Jairzinho, né? Que foi o jogador. Isso é final da Copa já. Isso é foto da final da Copa. Né, exatamente contra a Itália, né? O dele foi o terceiro gol, né? Um caos. Jairzinho que faz gol em todos os jogos da Copa. No Furacão da Copa faz gol em todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Por isso ele ganhou o apelido de Furacão da Copa. No Furacão, jogador do Botafogo. É a primeira vez que o Brasil assiste a seleção brasileira numa final de Copa do Mundo ao vivo. Já tinha acompanhado pelo rádio, né? Mas assim, assistindo na televisão. E meu avô, o pai do meu pai, eram 2 irmãos e 2 irmãs, ou seja, 4 filhos. E meu avô e minha avó moravam em Olinda e comprou uma televisão. Aí eles assistiram a Copa inteira ao vivo, né? Só que na final virou um problema, porque meu avô era italiano. Aí ficou um negócio assim. Meu pai e meu tio não assistiram a final em casa. O meu avô assistiu a final sozinho. Quem torceu pelo Brasil, vá procurar outra televisão. Quem torceu, vai procurar outra televisão. Essa televisão aqui vai ser para não ter confusão para a Itália. Aí a galera foi assistir, algum vizinho, algum outro, assistir o Brasil ganha a Copa. A porrada foi tão grande que até a assimilação da derrota foi mais fácil. Aí eu lembro que eu disse, parabéns aí pelo título que vocês ganharam e tal. E nos tocou mais no assunto. Acusou o golpe um pouquinho, mas assim, o 4-1 não ficou aquele negócio. Assim, foi uma derrota que acho que para a Itália, não tinha muito o que fazer, não. Muita gente até fala que o jogo estava equilibrado até o Brasil fazer o segundo gol. E aí o Brasil. Estava equilibrado a partir do empate numa falha do Brasil. Não é nenhum lance construído da Itália. É uma falha grave ali do Brasil. Itália empate, mas o Brasil continua lá. Tá aí. E aí depois do segundo gol do Brasil é que o Brasil sobressai. Até porque também a Itália estava muito desgastada da semifinal, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. E aí o próximo é exatamente o gol de Carlos Alberto, que é uma das jogadas mais clássicas. O Brasil tocando bola. É um resumo do que é essa seleção, né? É o que representa, né? Que é exatamente mostrando... O Odoaldo passa por 4, toca por Gerson, inverte para outra ponta, Pelé pega a bola, ajeita, toca, Carlos Alberto vem com nenhum míssil ali pela ponta direita, a bola sobe 5 centímetros para ficar parada no ar, o cara enche o pé e vai no canto direito. Jairzinho, que jogava na direita, ele foi para o lado esquerdo e abriu exatamente um lado ali para o Carlos Alberto aparecer como elemento surpresa e finalizar, e pegou na veia para fazer o 4º gol e enfim. E aí é praticamente a consolidação. Fechou o jogo. Voltei, viu? Voltei. A turma disse aí no chat que a foto era de 66, não era. Tá? Essa foto era de 70 mesmo, tá? Isso não é o Wembley. E eu já achei outros jogos de 70 sem ser quanto está. Aí não faço ideia. Pode ter tido outro tipo de bola, né? Porque a gente não sabe. A bola era uma, não sei se... Eu não vou entrar Agora, engraçado, tem uma foto da Inglaterra entrando em campo, segurando até ela estar. O jogador está segurando, mas várias imagens... Com essa bola amarela. Eu acho que é mais. Eu ainda acho que é uma imagem só borrada. Acho que é mais para borrada. Não, Cássio. Já pode ser. Eu acho que pode ser assim. Não é como. Repito, já vi outras imagens, tá? Não é como hoje, por exemplo. Faz a Jabulani e faz umas 200 bolas para utilizar durante a Copa do Mundo. Não devia ter uma quantidade tão numerosa assim. Aparentemente, devia ter bola ali para uma situação. E aí. Deu bola de sua porra. Eu não tenho informação sobre isso, não. Só pesquisando. Não, eu tô dizendo, Cássio. Sim, então. Eu tô com você aí. Eu vou colocar aqui. É porque o meu WhatsApp aqui, o web, saiu do ar. Mas, Rodrigo, se tu quiser procurar aí para jogar, colocar Peru, Germany, World Cup 70. Bola
É a bola antigona, a bola avermelhada, né? Mas vamos lá. Vamos seguindo aí, para a gente não ficar parado no tempo. É porque o Rodrigo agora foi procurar o que Fred pediu. E aí... Verdade. Mas ó, agora vamos falar. Esse aí é considerado o jogo do século. O jogo semifinal. A Alemanha, que tinha eliminado de virada exatamente a Inglaterra nas quartas de final, aí era exatamente um campeão, que era a Alemanha, tinha um título, contra um bicampeão, que era a Itália. Esse jogo tem todo, se você quiser acompanhar no YouTube, certo? Os 90 minutos, que acontece 1-1, o gol já no finalzinho, é um jogo alucinante. É um jogo muito franco, assim. Poderia ter sido 5-5, assim, sem exagero mesmo. É muitas oportunidades para cada lado, tanto para a Alemanha como para a Itália. Claro que o jogo nessa época era bem diferente, muita ligação direta, chutão e tudo mais. Não tinha o jogo muito. E ainda tem um simbolismo, Minhoca. Beckenbauer enfaixado. Vai ter uma imagem mais à frente. E termina 1-1, os 90 minutos, vai para a prorrogação e sai incríveis 5 gols da prorrogação, velho. 5 gols da prorrogação. E aí a Itália passa 4-3, todo mundo já acabado em campo, assim, praticamente o último gol ali que acontece é logo na sequência. Acho que a Alemanha empata, e aí a Itália, no ataque seguinte, já faz o 4-3. E no caso, a final da Copa tem um fato representativo em relação a quem iria passar desse jogo, porque a Alemanha era a atual vice-campeã e campeã em 54, ou seja, 16 anos, era algo vivo assim ainda na memória da torcida alemã, enquanto a Itália bicampeã, a última final tinha sido de 38, então já eram 32 anos, ou seja, a Itália estava fazendo algo que os italianos já não viam há muito tempo, e provavelmente nem tinham visto mesmo, porque a Copa 34 era toda ali no rádio e tal. Então tem esse simbolismo, mas eu quero deixar registrado que o jogo do século que o Minhoca falou, no Rio Grande do Sul, por exemplo, não é o jogo do século. O jogo do século no Rio Grande do Sul, eu sei, não brincando, é o Grenal do Brasileiro de 88, Internacional 2, Grêmio 1, 2 gols de Nilson. Os próprios gaúchos dizem isso, é o Grenal do século, é o jogo do século lá, e o Internacional elimina, Grêmio Internacional, semifinal do Brasileiro, aí o Internacional elimina o Grêmio e vai fazer a final com o Bahia, lá pro Rio Grande do Sul. Decidiu quem seria vice, né? Decidiu quem se seria você for no Pará, também deve ter um jogo do século lá também, enfim. Eu tô brincando, é só porque na hora que falou esse jogo do século, eu lembrei na hora desse Grenal do século. Fortaleza, todo jogo do acesso da Série C era o jogo do século. E... Putz, esqueça isso. Bora para a próxima foto. Ó. Isso é 70. Eu acho que é Peru e Bolívia que aconteceu. Veja só, a bola é até o Star. Ela só não tem a mesma cor. Porque a bola de 66, ela não tem esses gomos dessa forma. Cássio, eu pesquisei aqui. A Adidas só liberou 20 bolas Telstar para a Copa do Mundo inteira. Não, veja só os gomos assim, do jeito que ela tá. A bola de 66 era essa. Não sei se era de 66, mas também não era Telstar. A Telstar só foram 20 bolas para a Copa do Mundo toda. Ok, mas veja só, aí a gente tá brigando com a imagem, Fred. Tô falando, o design da bola é o mesmo. Eu tô falando que ela é marrom. Há 10 minutos tu tava dizendo que era preto e branca, pô. Tu tá dizendo que a gente tá brigando com a imagem. Veja só, não, veja. Porra, aí você tá brigando com a imagem, então você nem escutou o que eu falei. Eu tô falando o design da bola, os gomos da bola. Eu só tô falando, veja só, essa bola é o mesmo design da bola branca e preta. Pode ser, mas eu não garanto não, porque assim... Não garanto não, pô. Você tá brigando com a imagem, é só olhar, pô. Não, eu não tô brigando com a imagem. Quem tava brigando com a imagem há pouco tempo era você, dizendo que era um efeito de luz. Veja só, aí agora eu tava achando, porque, veja só, ninguém sabia essa informação, mas agora passou, já ficou para trás. Eu sei, mas agora eu fiz a pesquisa. Você tá achando que essa bola não é igual? Eu fiz a pesquisa, e a pesquisa diz o seguinte, a Adidas só mandou 20 bolas pro México. Fred, você não está escutando o que eu estou falando. Essa discussão você só vê aqui com a gente. É porque Fred não está escutando. Não dá. Porque a matéria poderia ter dito, mandou 20 bolas preta e branca e outras de outras cores. Não interessa o que a matéria está falando. Esqueça o que a matéria está falando. Olhe para a bola. É só olhar para a bola. Parecida, ela pode ser uma bola de 69, ela pode ser uma bola de 68, pode ser uma bola com outra marca já com gomos. Não, tudo bem. Eu acho que os gomos são iguais aí. Vamos seguir aqui para a gente não ficar debatendo a bola se é. Tem mais 2 Copas ainda. Tem 2 Copas. Tem mais 2 Copas pela frente. Vamos pro próximo slide, por favor, Rodrigo. Pronto, aí é exatamente, que aí é um fato muito relevante, né? Que o quanto os mexicanos abraçou a seleção brasileira após o México também ter caído. Porque isso aí mostra... Cara, muita gente já viu imagens, né? De como é a comemoração do título do tricampeonato.
que é todo mundo invadindo e tirando a roupa. Não é só o México ter caído, não, Minhoca. Veja só, não havia expectativa que o México fosse longe, na verdade. Assim, Claro. O México, nas 2 Copas que ele sediou, ele caiu nas quartas de final. Né? Mas assim, não tinha oitavas, México, né? Na outra tinha, a de 86. Tinha, né? 86. Ele passa e cai nas quartas. Mas eu digo, nessa Copa, o México não recebeu a Copa para dizer chegou a nossa vez de ganhar a Copa do Mundo, não. Não foi dessa forma, não. Então, assim, e a seleção brasileira, nesse caso, era, porra... Veja só, o maior time do mundo era indiscutível. Né? Mas o Barcelona de Messi, a Argentina de Maradona mesmo, isso nem existe ainda. Nesse momento, era algo inquestionável que esse era o maior time de futebol do mundo e os caras estavam recebendo. Então, assim, era para acho que os caras celebraram, isso mesmo, um continente americano, do mesmo continente, e os caras ganharam a Copa aqui, dando espetáculo. Ou seja, os caras vieram aqui e ganharam a Copa. Então, assim, acho que a celebração dos mexicanos, eu vejo como história, como algo completamente compreensível. Sim. Os caras não estavam... É como se fosse, por exemplo, o Japão recebeu a Copa. A Coreia quase foi para a final, né, na verdade. Mas eu ia dizer assim, mas o Japão curtiu pra cacete o Brasil. É só ver. Inclusive, a final da Copa Brasil e Alemanha, como é que estava o estádio de Yokohama. Parecia que o jogo era no Rio de Janeiro, pô. Assim, era todo amarelo o estádio. Então, assim, os caras curtiram a seleção brasileira. O cara não tá achando, ó, o Japão está recebendo a Copa e vai ganhar a Copa. Não, os caras estão celebrando, vai vir um time indo bem. Então, nesse caso do México, acho que, na verdade, eles foram privilegiados de terem acompanhado em loco, num estado desse tamanho, o Estado Azteca, na Cidade do México, um dos maiores times de futebol de todos os tempos. É. Aí no próximo aí já é o bicho grande, né? O Azteca. É gigante demais. Olha. Cavalice, né, velho? Nossa Senhora. Eu achava que o estado era coberto na Copa de 70, a arquibancada. E agora, veja só. Ele cabe 110 mil pessoas, certo? É muito óbvio que se não tivesse cadeira, caberia muito mais, né? Assim, meu irmão, veja só, porque é lugar marcado. Olha o tamanho dessa arquibancada. Se não tivesse limitação de assento, fosse assim, meu irmão, do jeito que é futebol brasileiro nos 80, nos 90, aí vai entrando aí. Meu irmão, quantas pessoas entrariam? Nos 150 mil, velho. Esse estádio aí é menor do que o Morumbi. É no mínimo no mesmo tamanho, porque o recorde do Morumbi eu estou dizendo isso porque o recorde do Morumbi é 146 mil pessoas. O recorde do Morumbi é 146 mil pessoas. Esse estádio, assim, é tão menor do que isso. Eu não acho, não, velho. Cavalice da porra, velho. É gigantão. O Azteca é considerado, né? Acho que do lado de Wembley e do Maracanã, um dos principais estádios do mundo. Total. Por pouco não vai receber a terceira final, porque a Copa de 26, a final vai ser nos Estados Unidos, né? O México, ele vai receber jogos pela terceira Copa, mas não vai receber a terceira final lá, né? Eu acho que final, das quartas de final para frente, Fred, todos os jogos vão estar nos Estados Unidos. Sim, aí a próxima aí é a seleção de 70, né? Que aí tem Piazza, Brito, Everaldo, Carlos Alberto, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Rivelino, Tostão e Jairzinho, né? Eram os 11 aí que marcaram. E a primeira seleção que sai do eixo Rio-São Paulo, porque tem Everaldo do Grêmio, tem Tostão do Cruzeiro, é uma seleção mais nacional. É G12, a seleção G12, mas assim, não tem problema, 58 eram os melhores times, eram ali, mas é só para você ver, o futebol vai se espalhando, os times gaúchos vão crescendo, os mineiros já tinham vencido a Taça Brasil, o Atlético Mineiro vai ser o campeão brasileiro do ano seguinte, 71. Então, essa seleção, ao contrário desses 58 e 62, ela já alcança outros lugares. A próxima ampliação vai ser só em 2002, no Brasil, que é quando vai ter Kleberson do Atlético Paranaense. Agora, Gerson com meio campo isolado ali, viu? Em cima, meu amigo. E só um detalhe que eu... O meio campo está isolado do homem ali, meu amigo. Um aspecto a mais aí do que o Maestro trouxe em relação ao abraço da torcida do México. Seleção brasileira é o maior ferramenta de soft power do Brasil, desde pelo menos aí a década de 60, né? Sem dúvida, algo que é apresentado como cartão de visita pelo brasileiro no mundo todo e é recebido de forma muito fraternal. Faz sentido que role esse abraço. Atos até traz algo que complementa, né?
Fato curioso, na França a imprensa chama a seleção brasileira de seleção. Pouca moral. Não só na França. Na verdade, a FIFA fala sempre da seleção brasileira como The Selection, né? A outra seleção que é feita, na verdade, é a Argentina. A gente fala seleção, mas assim, eles falam, o tipo fala São Paulo, eles não tem o tio, né? Em espanhol. Então, eles chamam de como seleção. E isso que Atos falou é verdade, mas assim, é aquela mesma lógica como a gente chama a Inglaterra de English Team. Quer dizer, o English Team, ou a Itália de Azurra, França, Le Bleu, a Espanha de Fúria, aqueles nomes que são. Eu acho mais moral do mestre. Eu acho mais moral da seleção. Eu acho mais moral. Mas o curioso é que o Brasil ele chegou a fazer a versão do seu Scratch. Porque Scratch vem de Scratch. Né? Aquela palavra em inglês, e o Brasil aportuguesou a palavra, virou Scratch. E-S-C-R-E-T-E. E o Scratch nacional Scratch. Na imprensa do Uruguai e da Argentina, de vez em quando eles ainda usam de chamar o Brasil de Scratch em inglês, na palavra, porque era assim que a seleção se chamava na época, lá nos 20, nos 10, assim, bem antigona. Seleção eu acho mais moral. Acho que o paralelo seria, tipo, no Brasil a gente chamasse a seleção inglesa de time. O time fosse... Não, então, eu também acho. Eu só tô querendo dizer que também tem esse outro. O British, o English time, quando você coloca Fúria, já são coisas que é só da galera. Agora, a seleção é a seleção brasileira. Mas é porque, pela lógica, é o seguinte, seleção para eles não é... Exatamente. A tradução disso não é. A seleção seria National Team. Seria National. Mas seleção. Eles não usam seleção com o mesmo Se você traduzir seleção em inglês, a seleção em inglês, a palavra seleção em inglês não significa o que significa para a gente. Exatamente. Porque o que é a seleção? A seleção é o time nacional. O English Team não é a seleção. Ele não chama de seleção. Mas não chama de time. Chama de English Team. É isso que eu tô dizendo. Você mete um English no meio. Mas, enfim. Claro, mas é porque... Mas é que eu quis de ir nos pormenores. Não, mas eu acho que isso é importante mesmo. Porque... Não é pormenor. Não é pormenor. Eu acho importante. A cor do gomo da bola. Se é não, veja, não vai. Então é a mistura das coisas. Veja só, até Fred concordou comigo dessa vez, não é pormenor. Porque eu tô falando assim, tô falando a Vera. A seleção... A gente entendeu, mas vamos adiantar, porque realmente tem mais duas Copas ainda pela frente. Só para fechar aqui rapidinho, bem rápido, mas esse time aí que a gente tá vendo na tela, eu não botei já tinha perdido, porque na verdade aconteceu em 69. Mas o time deu uma passeada aqui pelo Nordeste e jogou contra o Bahia, jogou contra a seleção pernambucana, e a seleção sergipana e ganhou todo mundo. Mas, Pernambuco foi 6-1, a gente falou foi o último jogo na ilha, falou no foi, né? Porque é 69, né? Aí foi no álbum passado. E esse ganhou do Bahia de 4-0 também, mas foi esse time aí. Do Bahia ou da Bahia? Foi do Bahia time ou da Bahia? Aqui, no caso, foi contra o Bahia. Foi contra o Bahia, né? E só um último detalhe também sobre esse time, que até a pergunta do Atos, né? Na verdade, não eram 6 camisas 10, eram 5, mas que na época não eram todos camisa 10. Em algum momento, estes 5 usaram a camisa 10, que era exatamente Jairzinho, Tostão, Gerson, Pelé e Rivelino. Em algum momento, acabaram utilizando a 10, e aí por isso que se fala muito que era uma seleção que tinha 5 camisas 10, né? Mas, claro, jogadores com essa característica, né? Realmente é. Aí tá a imagem que o Cássio falou, né? Beckenbauer jogou com a clavícula quebrada no ombro deslocado. Já que tá falando da Alemanha, até dizer que a Alemanha é a Mannschaft, né? Você tá falando dos nomes que cada um tem, a Alemanha é Mannschaft. Até Bruno Bezerra falou que é F National Team, talvez seja esse nome também, mas eu já vi várias vezes a expressão Mannschaft. Isso. Pode ir para frente. Aí a seleção do Peru, que fez a sua melhor apresentação, né? Destaque para o Cubides, que foi... River Plate, porra. Total aí. Total. Tanto é que a camisa fez muito sucesso, hoje, né? Uma das coisas que fez sucesso, a camisa do Peru e o bigode do Rivelino, que virou uma marca muito registrada também na Copa de 70. E aí o Cubides, que foi... O Cubides é o segundo. É o segundo da direita para a esquerda. O Peru fez duas boas Copas. Eu acho que o Peru também vai... 74. Superando em 74, ele vai fazer uma boa Copa também. Exatamente. Em 78 faz uma graça, né? Vai 78. São 3 Copas seguidas. E ganha a Copa América de quando? De 70. Veja só, esse time do Peru, ele vai ter a Copa de 70 bem, 74 bem, e ganha a Copa América de 75. E nessa época a Copa América era quando ele vai esse time do Peru,
essa mesma geração, quando ele ganhou a Copa América de 75, a Copa América não era realizada desde 67. É o maior hiato que já teve de uma Copa América para outra. Foram 8 anos, aí vai de 67, aí volta em 75, que é uma época que é uma Copa América que não tinha sede fixa. Era um jogo, era ida e volta no país. Aí o Peru ganha, inclusive no confronto com o Brasil, elimina o Brasil. Na moedinha, a gente está falando tanto de critério de desempate, né? Foi o mesmo resultado lá. O Brasil ganhou no Peru e o Peru ganhou no Brasil. Aí foi para a moeda do Peru. O Atos mandou uma aí que não sei se influenciou não o mercado pornográfico mundial, mas antes de entrar talvez, em 74, talvez. Só para trazer uma última informação de 70 que eu tinha comentado antes, né? Acabei não explicando. A Copa de 70 tinha uma curiosidade. Se terminasse empatado nos 90 minutos, tinha a prorrogação, né? 2 tempos de 15. E se continuasse o empate, que não aconteceu em nenhum jogo da Copa do Mundo, ia para sorteio, para saber quem passaria de fase. Então, poderia ter acontecido de uma equipe passar uma semifinal no sorteio. E se, por acaso, isso não valia para a final, porque na final, caso terminasse a prorrogação empatada, haveria um segundo jogo para saber quem seria o campeão mundial. E então, assim seria até, era tipo a final do Pernambucano de 77. E assim seria até alguém ganhar um jogo. É muito bizarro. Até a galera cansar. O VDM não apitava, não, na hora do arbitral. Mas a gente até falou onde estava em off ainda, Celso. A gente falou sobre a questão dos pênaltis. Já existiu o pênalti. E já tinha disputas de pênalti há décadas nos torneios. E o batedor oficial, né? Mas não tinha disputa de pênalti num jogo oficial. A gente até lembrou aqui, falando com o Pedro, tanto no Pernambuco, na Bahia, tem um torneio início, também tem no Ceará, mas a gente está falando em relação ao critério, que o torneio início, que era aqueles jogos de 20 minutos, no início da temporada, que era a disputa de pênalti. Não, isso já é evolução. Primeiro era escanteio. Acho que também chegou a ter bola na trave, mas era número de escanteios. Mas, Fred, em algum momento chegou a ter disputa de pênalti. Nessa época já tinha disputa de pênalti. Só que a disputa de pênalti era assim. Só um jogador batia. Era 3 pênaltis ou 4 pênaltis variável de edição para edição, mas assim, 3 pênaltis. Tipo, escolhe um jogador, ele vai bater os 3 pênaltis e depois escolhe o jogador do time e ele bate os 3 pênaltis. Não era da forma como a gente conhece. Mas já era algo embrionário. E a gente estava até achando, se eu não me engano, estava fazendo uma pesquisa que o primeiro campeonato foi em 1970 a incorporar no campeonato na Inglaterra a disputa de pênaltis, mas parece que em 68 já tinha tido na Euro. Enfim, mas era algo muito recente e não botaram na Copa do Mundo.